Oi, gente! Estamos aqui para mais uma conversa 30 a mais, né? Eu, no caso, 32, que eu fiz esse ano, 2025. A gente aqui tá num cenário um pouco diferente, que esse aqui é o nosso quarto, né? Às vezes eu gravo virada pro outro lado, mas como tá a luz da natural, não tem nada melhor. E aqui no quarto tem ar-condicionado. E o quarto que eu gosto de gravar, lá tá um fervor, tá super quente. E hoje eu quis vir bater um papo com vocês para conversar sobre, como vocês estão vendo aí no meu, vocês podem ver, ou quem caiu de paraquedas aí, vocês podem depois dar uma olhadinha no meu canal, né? Que eu sou uma tentante. Igual eu já disse num vídeo anterior, que na minha cabeça eu não queria ter filho sem antes estar casada, né? Então, como agora eu fiz, deu um insight, né? Porque todo mundo geralmente fala, eu, né, super entendo, tenho amigas que não querem ter filho. E eu super entendo essa questão de não querer ter filho, sabe? Eu tenho acho que uma amiga só que não quer ter filho, assim. E eu também já tive a fase que eu falei que eu não queria ter filho. E eu super entendo de não querer ter filhos, mas eu até pensava, sabe? Porque eu sou assim, nosso mundo é tão cruel, sabe? E eu sou da fase de que existem humanos e seres humanos. Então, mas eu sempre quis gerar, né? Ter a sensação de gerar um filho e tudo, ter uma família, sabe? Depois que eu tive um insight, assim, depois dos 30, 31, assim, foi mais no 31 que eu tive um insight, assim, mais nos 30 eu comecei já entrando nessa. E aí, o que aconteceu? Eu tô aqui com a minha água, porque eu tenho problema renal, tenho que ficar tomando água. E aí, calhou do quê? Estava solteira, namorei um ano. Depois dos 30 eu namorei um ano. Terminei, porque eu via que a pessoa, ele era mais novo que eu. Ele queria casar, uma pessoa super boa, né? Um relacionamento super saudável, super bem, tranquilo. Uma pessoa extremamente tranquila também. Só que eu via que, tipo assim, ele não queria as mesmas coisas, sabe? Ele era muito inseguro em relação a construir uma vida, sabe? Ele queria estar extremamente estabilizado para ter uma família e tudo. Eu falava sobre casar e tudo. Aí ele falou, não, a gente vai ter, mas não tinha aquela continuidade. A gente terminou, eu fiquei um ano solteira. Aí eu fui e conheci meu atual namorado, que é o Victor. E a gente conversando, eu tenho 32, o Victor tem 33. Eu sempre conheci ele, né? Ele é de uma cidade próxima à minha. Ele sempre frequentou a minha cidade, já trabalhou na minha cidade e tudo. Então, assim, a gente se conhecendo, depois de um tempo, ele tinha acabado de terminar o relacionamento, já tinha um tempo, eu também já tinha terminado um tempo o relacionamento, mas já tava naquela de querer conhecer alguém, porque o relógio, gente, não adianta. O relógio biológico bate. Aí fala, não, mas você pode ter filho com tanto, até 40 anos. Minha irmã teve filho agora com 38. Mas ela tinha um laudo que ela não podia ter filho, mas mesmo assim é um risco. Você corre, ela congelou óvulos, mas ela assim morava em Vitória, eu moro no interior não tem essas coisas. E pelos relatos que eu já ouvi falar sobre congelar óvulos, pelo que eu sei, pelo que eu já ouvi falar, são relatos assim frustrantes, porque a pessoa vai congelar óvulos mais velha e os nossos óvulos, você nasce com uma quantidade de folículos, né?
Eu não vou saber explicar muito bem para vocês, mas a gente nasce com uma quantidade certa de folículos. Cada mulher nasce com uma quantidade certa de folículos. E, por exemplo, esse tem folículo que vai ficando mais velho e ele não serve. Então, assim, aí você vai lá, por exemplo, eu ovulei um mês e, por exemplo, pode ser que no mês que eu abortei, o folículo que foi fecundado, ele era muito maduro, por isso não foi pra frente, sabe? Acho que pode ser alguma questão assim, não sei. E acontece isso. E pra você congelar óvulos, você tem que ficar ali todo mês, é, acho que injetando muito hormônio, diz que você fica bem inchada mesmo por causa de questão hormonal. E liberar o óvulo, retirar o óvulo. E tem vezes que óvulos não dão certo. Eu acho que eu vi uma experiência da Mariana Rios, que ela tem até um projeto de tentantes. Ela também já sofreu aborto, né? Ela agora, final de 2025, ela deve ganhar um neném, ou então início do ano que vem, 2026, ela deve ganhar o neném dela. E ela tem até um aplicativo, esqueci, não lembro o nome, mas enfim. E ela ficou um ano. Ela ficou um ano tentando, olha, porque ela tem uma pessoa que tem condições, né, e etc. Ficou um ano tentando congelar óvulos, ela conseguiu congelar um óvulo, sabe? Então, assim, não é uma questão tão fácil como se acha assim. E quando você vai tentar engravidar naturalmente, também não é fácil. Eu lembro que no início, eu e Vitor, a gente já tinha conversado tudo sobre nosso relacionamento, tudo. A gente tinha conversado, ó, a gente já tem idade, já, você quer ter filho, eu quero ter. Ele já tem um filho, né, de 10 anos. E eu via como ele tratava o filho dele e tudo. Tem também a questão da família, a gente tem que ver com como é a família da pessoa na qual você está se relacionando, né? A família dele é excepcional, pessoas, né? Gente fina demais. E aí a gente já conversou, do início já assim, a gente já tinha conversado que a gente, né, não ia ficar de enrolação não, que a gente ia ter filho. Não porque falou, ah, é meu sonho de ser pai. Não, ele já é pai. É o meu sonho ser mãe, né, no caso. E nisso a gente tava tentando. Mas assim, não tava se cuidando nem nada, não tava cuidando nem nada, mas eu não era aquela tentante que ficava ali fazendo teste de ovulação, que ficava ali, já tinha teste em casa, não. A vez que eu descobri que eu abortei, 2 dias, eu descobri dia 12 de outubro de 2025, 2 dias depois eu perdi, sabe? Fiz uma viagem e eu perdi. E tive que comprar. Eu nem tava acreditando que eu tava grávida. A ficha tava caindo ainda. Aí agora que eu comecei, fui na ginecologista, o Vitor foi fazer espermograma, porque ele fumou muito tempo. Ele parou de fumar no final de julho, 29 de julho. A gente tá no dia 2 de dezembro, né? E a gente ficou esse tempo inteiro não vamos pôr março, vamos pôr abril, de abril pra cá, tentando, de abril a outubro. De abril a outubro, tentando, mas assim, aquele tentar assim, sem fiscalizar, entendeu? Tinha visto que tava ovulando e não tava dando certo, a gente teve alguns meses difíceis e tal, etc e tal. Aí depois que eu fiz aí a gente ia viajar e eu tinha que saber se eu poderia beber ou não, porque minha menstruação estava atrasada. Fiz um teste antes de viajar, vi que eu não podia beber, porque eu ia levar as bebidas, né? Porque as bebidas que eu tomo, geralmente, em muitos lugares não tem. E a gente foi pra Caraíva. Caraíva é uma reserva indígena e eu fico com muito medo de não achar as coisas lá. Porque Caraíva só tem uma ilha. Uma ilha não, só tem uma praia, né? Lá não é uma ilha, lá só tem uma praia, me enganei. E aí, beleza. Essa questão
de eu estar tentando sem estar noiva, sem estar casada, só morando junto, eu tô pagando língua. Eu tô literalmente pagando língua, sabe? Eu falei com o Vitor, falei assim, não, engravidei, meu filho. Ele já até olhou as alianças e tudo e tal, mas não mandou fazer não. Só olhou. Aí eu tô com ele, eu falei assim, engravidei, casou na hora. Eu já comprei, pra vocês terem noção. Eu já comprei o vestido. Eu comprei um buquezinho de flor, umas tulipas, uma gracinha. Eu ia até mostrar pra vocês. Já comprei a sandália, o vestido e o buquezinho. Não sei se eu vou usar o buquê no dia. Mas ele é tão bonitinho, ele é de tulipas brancas. E eu posso usar ele pra enfeitar a casa, né? Que eu adoro. Mas eu tô pagando língua, né? Sendo uma tentante sem estar casada e sem estar pelo menos noiva. Mas é porque assim, ó, eu quero ter 2 filhos. E, por exemplo, até os 35 anos, a sua taxa, até 35 anos, a sua taxa é normal. Tipo assim, pra tentar engravidar, se você é uma pessoa saudável, ou até se você tiver alguma SOP, ou SOP, acho que é cisto, né? Não sei o que que é. Gente, posso estar falando um monte de besteira aqui, mas é porque como eu não tenho, eu não sei, eu só ouvi falar as siglas. Então, a trombofilia, que eles falam, de trombofilia eu não fiz o teste ainda. Sobre trombofilia eu não fiz teste, que é sanguíneo, né? Eu acho que a partir de se tiver umas 4 perdas aí, eles te pedem para fazer um teste de trombofilia. Mas se eu tiver mais uma perda, que se Deus quiser não vai acontecer, eu vou, por minha conta mesmo, eu vou fazer. Tem um teste que chama antimuleriano, que você faz para fazer contagem de folículos ou de óvulos, não sei, alguma coisa assim. Aí eu achei super caro, R$ 300. Aí eu falei assim, ai gente, eu não vou fazer. Não vou fazer, não vou fazer. Muito caro. Uma amiga minha fez e ela tinha poucos folículos. Aí ela foi, tipo assim, meio que ligou um foda-se e deu tudo certo depois. Ela conseguiu engravidar. E aí a médica tinha dito pra ela que seria muito difícil dela engravidar, porque ela tinha feito esse teste. E aí ia ser muito difícil. Eu falei assim, quer saber? É só se, como é muito caro, eu falei assim, só se realmente começar a aparecer mais problemas, né? Por exemplo, né, se tiver algum outro problema assim, aí eu vou fazer por minha conta, porque o ginecologista, eles não mandam você fazer. Esse de trombofilia e esse antimuleriano, que chama, eu acho, não sei. Mas assim, depois que eu vi que eu conseguiria ter, porque eu achei que eu não conseguiria ter, né? A gente tava um tempão tentando, assim. Eu achei que eu não conseguiria. Não é que eu não conseguiria, eu achei que. Não sei o que passava na minha cabeça, eu só achei que assim, vai acontecer. Mas depois que você tem, você cria aquela expectativa ali, nossa, eu tô grávida, sabe? Você cria uma expectativa e aí a sua vontade parece que ela aumenta mais ainda, entendeu? Depois eu tive outra perda que era a minha cachorrinha mais velha. E foi assim, foi muito, muito, muito pesado. Mas só que essa sensação de você ter e depois perder, e é uma coisa que você quer muito, você fica assim, meu Deus. Nossa, eu não tô querendo ter filhos porque o Vitor quer. Eu quero ter filho porque eu quero ter e eu já tô com 32 anos. Você tá entendendo? Então, assim, e se Deus quiser, eu ainda quero ter mais um. Se Deus permitir, né? Com
com as graças de Deus e da Virgem Maria, eu quero ter mais um, eu quero ter dois, se Deus quiser. E Deus sabe de todas as coisas. Lá em casa, minha mãe teve quatro, duas meninas e dois meninos. A Meg, minha cachorra, ela teve quatro também. Duas fêmeas e dois machos. Então, assim, eu não quero ter quatro filhos, mas eu quero ter dois filhos. Eu já tô com 32 anos. E a partir dos 35 anos, as suas probabilidades, elas caem. Entendeu? Então, assim, por exemplo, se eu tiver um filho agora com 32, tem um com 32. Aí tem 9 meses de gestação, 33. Aí mais um ano pra criança crescer, um ano e pouco, 34, 35. Aí arrumar outro filho com uns 36 até 37, antes dos 40. Eu conheço gente, minha ex-chefe teve filho com 40. Mas ela ama criança e tudo, mas eu tenho certeza, ela falou assim que não quer ter, não queria, bebê, ama criança, que ela quer que o filho dela tenha o filho cedo, mas ela não teria mais, mas eu tenho certeza que ela não teria mais porque já tá com 40 anos, gente. Gente, você já não tem mais disponibilidade, você não tem disposição, né? Disponibilidade, disposição, sabe? Para cuidar de uma criança com 40 anos de idade. Não que a gente agora, a expectativa de vida melhorou bastante. Eu sei que 40, eu tenho 32 anos. Tem lugar que eu passo, eu tenho 1,60 m. O povo acha que eu tenho 25 anos, 24, 25 anos. Passo batida com essa idade, se eu não falar que eu tenho 32 anos de idade, né? Então, assim, eu tô pagando muita língua de ter filho sem estar casada, mas eu tô nesse ultimato aí, né, com o Vitor, dessa questão de casar e ter filho, porque é uma coisa que eu cresci, são questões de princípios, questões minhas mesmo, sabe? Questões, sonhos meus. Eu fui crescida nesse meio, assim, e eu acredito que as coisas têm que ser dessa forma, sabe? Por mais que agora eu não esteja fazendo da forma certa, é a forma que eu acredito ser certa. Apesar que eu tive que fazer essa mudança aí pela questão da minha idade. Mas é isso. Mais um desabafo aí de 30 a mais. Não sei quem mais está passando por isso, né? Tá aí esperando alguém. O Vitor não foi uma pessoa que ele apareceu e ele tem que aproveitar a oportunidade. Não. Ele é uma pessoa que eu já conheço há um tempo, a gente não tinha convívio, mas eu conheço ele, a gente se deu super certo. Nós não somos um casal perfeito, temos as nossas diferenças, mas nos damos muito bem. Temos brigas e etc. Briga sim, a gente não briga, a gente tem algumas discussões sim. Então, não somos um casal perfeito, mas nós temos princípios iguais, questões de família iguais, questões de vida iguais, sabe? Ele quer uma pessoa que esteja do lado dele para caminhar junto, eu quero a mesma coisa. Então, assim, nós queremos coisas do mesmo jeito e nos respeitamos, temos uma ótima relação, temos um ótimo relacionamento, graças a Deus. E, assim, vivemos muito bem. E eu acredito que ele vai ser um ótimo pai, né? Porque ele já tem um filho, né? Como já dito. E eu tenho certeza que ele vai ser um ótimo pai. E eu tenho certeza também que eu vou ser uma ótima mãe. Meu irmão falava assim comigo, meu irmão mais novo. Patrícia, por que você não engravida aí de alguém e tem um filho sozinha e tal, sabe? Eu acho que assim, eu poderia ter um filho sozinha, como é que fala? Hoje eu tô bem com a cabeça ruim pra lembrar
Ai, gente, quando você tem o filho sozinha, ok, tudo bem, mas aí teria que ser a questão de congelar os óvulos de tudo, que é uma questão bem cara, mas eu queria ter um parceiro ali comigo, sabe, pra dividir, mas só que Deus sabe de tudo. Se não tiver que ter parceiro pra dividir a vida, pra dividir as coisas, não vai ser, mas é o sonho, meu sonho é ter filho. Tem muita gente que fala que é até uma red flag quando você tá com um cara, ele chega, a primeira coisa que ele chega pra você é falar assim: olha, meu sonho é ter um filho. Aí você vai lá e tem um filho com o cara vai lá e pisa maior na bola. Mas mas aqui no meu caso é o contrário, né? Quem quer ter o filho aqui sou eu. Mas assim, o Vitor é uma ótima pessoa e a gente tá junto porque daí vier, tamo junto. E é isso, vai dar tudo certo e se Deus quiser, quando eu soltar esse vídeo aí, já vamos ter ótimas notícias e eu vou contando pra vocês como é que. Aí vocês vão acompanhando, quem quiser acompanhar a questão da minha parte aí de tentante. Eu tenho uma parte do canal que eu posto sobre como que eu estou tentando, né, ter filho de forma natural, né? E vamos seguindo aí. E é isso. Beijinhos. Tchau, tchau.